não me conhece, porque ninguém é obrigado a conhecer ninguém, eu sou aquela raça de padres que seminarista mais ama na face da terra. Reitor. Olha que beleza. Eu sou reitor do Seminário Arquidiocesano de Cuiabá. Meu nome é Padre Paulo Ricardo, eu sou padre, vou completar neste ano 17 anos de sacerdócio e 15 anos de formador. Eu estou esperando o dia que o bispo diga para mim que eu devo sair da formação. Estou me preparando para essa crise existencial, porque desde que eu entrei no seminário em 1985, eu não saí mais do seminário. E eu vou ter que arranjar alguma coisa para fazer como seminarista, depois que eu sair do seminário, porque eu sou desses raros formadores que se sente muito bem com aquilo que faz. Eu gosto muito de seminarista, eu gosto muito de padre, e dedicarei o meu sacerdócio aos padres e aos seminaristas. Eu acho que a minha vida inteira vai ser mais ou menos isso. Mesmo fora do seminário, a formação de novos sacerdotes é e faz parte do meu chamado e da minha identidade. Não que eu precise de cargo para isso, vocês sabem que a igreja pode pôr a gente na paróquia mais remota e a gente pode dar um jeito de ser fiel àquilo que é o nosso chamado. Cargo e carisma são duas coisas que não precisam estar necessariamente um acoplado ao outro. Além disso, por que é que eu gosto de seminarista e de padre? Eu gosto de seminarista e de padre porque eu gosto muito daquilo que Deus me chamou a ser. Eu penso realmente que é um dom de Deus muito grande, é uma graça de Deus muito grande ser padre. Eu não conseguiria pensar a minha vida sem ser padre, não conseguiria pensar a minha existência sem ser padre, e, no entanto, vejo com toda a sinceridade do mundo que eu não tenho humanamente a capacidade de ser padre. Vejo que existe uma grande desproporção entre o chamado de Deus e a realidade daquilo que eu sou. Sinto-me apaixonado por aquilo que eu sou chamado a ser e envergonhado por aquilo que eu sou de fato. E é mais ou menos isso aquilo que é a minha apresentação, é isso que eu sou. Um sujeito que sabe muito bem o que ele deveria ser e sabe muito bem que ele não é o que devia ser. Mas a gratidão e a ação de graças ao chamado de Deus acho que é maior do que tudo isso. Bom, sobre o que é que eu vou falar hoje para vocês? O padre Eduardo, o padre Dudu, já colocou para vocês qual é o projeto desses nossos 3 dias, não é? Nós que queremos ser conduzidos pelo Espírito, uma pessoa que é conduzida pelo Espírito é um Cristo, é um ungido, é um Christos, ungido. Quando a gente fala de Espírito Santo, nós falamos do Pai, que é aquele que unge, do Filho, que é aquele que é ungido, e do Espírito Santo, que é a unção. Então, se nós queremos ser conduzidos pelo Espírito, quer dizer o seguinte, que o Pai envia o Espírito Santo a todos nós, faz de nós Cristos no seu Filho Jesus, e Ele, aquele que unge, nos dá a unção para sermos o Cristo. O que é ser o Cristo? O Cristo tem aqueles 3 munera, plural de munus, aula de latim, pessoal do seminário aí, aula de latim, munus, plural, munera. Os 3 munera de Cristo é ser sacerdote, profeta e rei. Essa questão de Cristo, sacerdote, profeta e rei, se vocês forem procurar na Sagrada Escritura, vocês irão encontrar muitos textos que falam
do Cristo que é sacerdote, do Cristo que é profeta e do Cristo que é rei. Ou seja, vocês irão encontrar que na Escritura se vê que a unção é dada ao profeta, a unção é dada ao rei, a unção é dada ao sacerdote. E é por isso que o Cristo tem esses 3 munos. Agora vocês não vão encontrar nenhum texto da Sagrada Escritura que diz que o Cristo é sacerdote, profeta e rei, ou seja, essas 3 coisas juntas. Isso daí é uma elaboração teológica de um teólogo chamado João Calvino, né? Portanto, teologia calvinista, mas que está muito embasada na Bíblia. E porque está embasada na Bíblia, a Igreja Católica reconhece, não, João Calvino fez bem de pegar esse tripé, porque de fato, nas Sagradas Escrituras, quem é ungido? Quem é conduzido pelo Espírito? Quem é que recebe a unção? Você vai lá e vê, o sacerdote é ungido, o profeta é ungido, o rei é ungido. Hoje em dia, como a palavra rei ficou politicamente incorreta, né? Porque rei não é democracia, isso é uma opressão. E nós aqui na realidade da América Latina, hoje, não podemos falar de rei. Então agora eles estão falando de pastor, ao invés de falar de rei. Mas é rei mesmo, ponto e acabou, e nós vamos ver amanhã, que é o dia que nós vamos dedicar à história de rei, né? Hoje estamos falando do profeta. Profecia. Toda a palestra do padre Dudu foi sobre o profetismo. E quando o padre Dudu estava já encaminhando, finalizando a palestra dele, aí eu que estava sentado lá no fundo, quietinho, fiquei branco, azul, amarelo, perdi a cor, vi uma vertigem, porque ele abriu a liturgia das horas e começou a ler o texto de São Hilário de Poitiers. Eu disse, pronto, me lasquei. Ele bateu minha carteira, vai roubar minha pregação. Nós não tínhamos combinado isso, é por isso mesmo. Eu quando fiz a liturgia das horas hoje de manhã, quando rezei o ofício das leituras, eu disse, eu vou ficar quietinho aqui, não vou falar para o padre Dudu, não vou dar ideia para ele, porque ele sem vergonha vai querer bater minha carteira e vai roubar esse texto maravilhoso de Santo Hilário. Mas, graças a Deus, para mim, infelizmente para vocês, o padre Dudu só acenou, né? Passou rapidamente o texto, e é esse texto que eu gostaria de tomar como roteiro para essa pregação sobre o profetismo, sobre o sacerdote que deve ser profeta, esse texto extraordinário de Santo Hilário de Poitiers. Quem é Santo Hilário de Poitiers? Poitiers é uma cidade da França. Santo Hilário, na época que a França não existia, na época que a França era a Gália, uma província romana. Vocês sabem que durante todo o quarto século houve uma grande controvérsia, a controvérsia ariana, que era um debate a respeito da Santíssima Trindade. Você vai dizer, padre, mas me ensinaram que o arianismo é a heresia que nega que Jesus é Deus. É isso mesmo, por isso é uma heresia trinitária, não é uma heresia cristológica. Ou seja, o que estava em debate com o arianismo é que Deus era ou não era Trindade. Por quê? Porque os arianos achavam que somente Deus, Pai, era Deus, e o Filho e o Espírito Santo não são Deus, portanto não há Trindade. Ário era um padre. Vejam só, gente, aqui, os melhores hereges são todos padres. Então, Ário era um padre da diocese de Alexandria, no Egito, e Ário quis defender Deus. O cara, vocês viram que era bem intencionado. Ele queria defender o monoteísmo contra esse absurdo de dizer que aquele cara lá de Nazaré era Deus. Ele queria defender Deus, dizer, não, Deus é um só. Chegar e dizer que o Filho é Deus é colocar 2 deuses, isso é politeísmo. Isso é o fim da picada. Então,
por causa, atenção gente, isso é muito importante para vocês que são seminaristas, padres e diáconos, a heresia é sempre muito mais, aparentemente, muito mais racional do que a fé católica. A heresia, ela é simples, a heresia ela é fácil de explicar. Ser católico é que é complicado. O protestante bate lá na sua casa com duas ideias, ele já abala a fé da pessoa, porque o herege, e protestante é herege, me desculpe. Não, mas me desculpe, eu sou católico. E eu estou convicto que nosso Senhor Jesus Cristo deixou uma igreja no mundo, chama-se a Santa Igreja Católica. Então, quando os hereges batem na porta da nossa casa, os protestantes, eles batem e apresentam para nós uma fé muito racional, muito tranquila. E a fé católica, ela é sempre complicada. A fé católica é muito mais difícil, é difícil ser católico, fácil é ser protestante, ser herege. Por quê? Porque o protestante chega e diz lá, abre a Bíblia para você e diz, proibido fazer imagem. Está fácil, aí, proibiu, acabou. Uma ideia, com uma ideia ele destrói tudo. Nós católicos sabemos disso, é proibido fazer imagem. Livro do Êxodo, capítulo 20. Aí você vira a página, 3 páginas depois, livro do Êxodo, capítulo 25, Deus está mandando fazer imagem de querubim. Ou seja, ser católico é difícil, por quê? Porque ser católico significa estar sempre perplexo diante de um Deus que não se deixa aprisionar em nossos esquemas racionais. Entenderam o problema? Deus não é irracional. Deus, Ele é o criador da racionalidade. Acontece que Ele é de uma racionalidade superior à nossa capacidade de compreensão. Então, o que acontece? Se você quer ser católico, meu irmão, se prepare. Ser católico é difícil. Ser católico é você caminhar em cima do fio de uma navalha. Você se desvia para um lado, cai na heresia, se desvia para o outro, cai na heresia. Cair na heresia é muito mais simples. É mais cômodo cair na heresia. Cair na heresia significa dizer assim, só existe um Deus, pronto, e acabou. Era essa a dificuldade que Santo Hilário de Poitiers enfrentou nos seus dias. Santo Hilário tinha que explicar para as pessoas que Deus é um, mas ao mesmo tempo é 3. Era muito mais racional dizer, Deus é um, ponto e acabou. Também nós, hoje, que queremos ser católicos, passamos pelas mesmas dificuldades. Vocês vejam, meus irmãos, nós estamos num mundo onde o pensamento científico, racional, tem a pretensão de ter a verdade e está invadindo todos os lugares. A igreja não é contra a ciência, mas a igreja acha que a ciência é só um aspecto da realidade, não é a realidade toda. Está faltando um pedaço considerável da realidade, que é o mundo invisível. Bom, o que é que nós vemos hoje? Eu vou sair daqui da história de Santo Hilário, vou contar as nossas dificuldades hoje, depois nós vamos voltar para Santo Hilário. Vai parecer que eu deixei de lado a linha da pregação, mas não é isso. Qual é a dificuldade que nós temos hoje nos nossos seminários? Vocês viram o testemunho do padre Dudu. O testemunho de ver Deus agindo, como Deus agiu neste ginásio, há quantos anos atrás? Que foi 12 anos atrás. Deus agiu neste mesmo ginásio de esporte onde nós estamos agora, durante o Renascem, com o padre De Grandes, curando pessoas, levantando gente de cadeira de roda, curando os cegos, falando na oração. Deus age na vida. Muito bem. Se você volta para o seu seminário e diz estas coisas,
que Deus faz milagres, que Deus opera maravilhas, as pessoas vão imediatamente olhar para você com um olhar de desdém. Eles olham para nós de cima para baixo. Do alto da racionalidade deles, eles vão dizer: você é muito ingênuo mesmo, né? Cair nessas armadilhas. Nós temos que ser racionais. E a palavra que está na moda não é ser racional. Você precisa ser crítico. Pensamento crítico. Você precisa, não é, se educar para um pensamento crítico. Você não é crítico. Você é ingênuo. Você cai nesta esparrela porque a renovação carismática é uma ideologia americana que entrou no Brasil para alienar o nosso povo e alienar as nossas comunidades que lutam nas SEBs para a transformação social. O nosso povo precisa lutar para um mundo melhor, lutar para transformar essa sociedade numa sociedade mais justa. E o que esse povo da renovação carismática faz? Faz milagrinhos. Para quê? Porque se o pobre está indignado com o seu salário, com a opressão, com a injustiça, se o pobre está indignado e quer se manifestar contra a opressão, vem a renovação carismática, faz um milagrinho, e o pobre que estava indignado fica dizendo: não, mas espera lá, antes de eu ir lá protestar na greve, deixa eu rezar aqui um pouquinho, porque quem sabe dá certo. Aí vai acontecer o milagre de eu conseguir o emprego que eu quero, né? De eu ser mega empresário, de eu ganhar na Mega Sena acumulada, de eu fazer alguma coisa, né? Aí você vê aquelas multidões de gente com carteira de trabalho, nos grupos de oração, nos grandes eventos da renovação, com fotografias das famílias, esperando o milagre, quando na verdade essas pessoas deveriam estar indignadas e, com a sua indignação, transformar a sociedade. Então, o que é que a renovação carismática é? Ela é um instrumento de alienação da ideologia americana capitalista que quer que as classes inferiores, desprotegidas, assalariadas, fiquem ainda subjugadas diante da opressão. É disto que nos acusam. Pode ser que você nunca tenha ouvido esse raciocínio todo, mas partes desse raciocínio você já ouviu, e agora que eu estou montando o quebra-cabeça e colocando tudo junto, você está reconhecendo que é isso mesmo. Ok? Tudo bem. Problema. O problema é o seguinte, meu irmão. Existe um pressuposto por trás dessa ideia, que é o seguinte: Deus não age neste mundo, quem tem que agir somos nós. Vamos à luta, companheiro! Entendeu? Nós temos que lutar. Não adianta você ficar alienado esperando milagre. Você tem que pôr seus pés na realidade do povo. O povo vai dizer para você a realidade. Bom, problema, gente, é que esse belo raciocínio marxista está embasado numa coisa fundamental chamada falta de fé. Falta de fé quer dizer o seguinte: Deus não age, quem tem que agir somos nós. Jesus veio, Ele lutou, Ele deu exemplo, e a causa de Jesus continua viva. Mas nós não podemos esperar milagres. O milagre acontece quando a gente se une. Então vamos nos unir, vamos fazer mutirão, solidariedade, repartir o pão. Isso é que faz o milagre acontecer.
O milagre chama-se engajamento social. Meus irmãos, você entra dentro desta conversa. Você começa a ouvir essa conversa na filosofia. Quando você estuda todos os filósofos ateus da filosofia e acha que passou pelo pior e diz, ufa, passei pela filosofia e continuo tendo fé, glória a Deus. Quando você acha que passou pelo pior, aí vem a teologia. Você que está na filosofia, quem está na filosofia, levanta a mão e diz amém. Amém. Muito bem, meu irmãozinho, deixa eu dizer para você uma coisa, as coisas vão ficar consideravelmente piores quando você chegar na teologia. Quem está na teologia, levanta a mão e diz amém. Amém. Isso, olha que povo bonito. Candidatos a perder a fé. Por quê? Eu sou contra a teologia? Não. Eu não sou contra a teologia, eu sou contra a ideologia que está minando os seminários brasileiros, que parte do seguinte pressuposto, e esse é o dogma inquebrantável do mundo moderno. E quem diz isso não é Paulo Ricardo, porque Paulo Ricardo é uma porcaria de um padre lá do Mato Grosso, e esse povo que mora do mato não entende como é que é o mundo. Quem está dizendo isso é um senhor chamado Bento XVI, Joseph Ratzinger, livro Jesus de Nazaré, que deveria ser o livro de cabeceira de todo teólogo. Se você quer aprender cristologia e aprender a ler a Bíblia e o Evangelho na sua vida, meu irmão, vá correndo e compre o livro. Compre e leia. Joseph Ratzinger, Bento XVI, livro Jesus de Nazaré, ele diz o seguinte: o dogma do mundo moderno é que Deus não age no mundo. Deus não faz coisas. Milagre é crendice medieval. Deus não faz coisas. Você, até aí você diz, tudo bem, eu posso não acreditar em milagres e, mesmo assim, ser cristão. O problema é o seguinte, gente, se Deus não age no mundo, Deus também não pode fazer um milagre maior de todos, que é Deus se fazer carne e habitar entre nós. Eles começam negando milagres para depois negar o milagre decisivo. Quando você acorda, eles estão dizendo para você que a Virgem Santíssima não era virgem coisa nenhuma e que Jesus nasceu de uma relação sexual entre Maria e São José, porque afinal das contas a igreja nunca condenou o sexo. Essa condenação do sexo, esse mito de que Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo, isso é uma concepção puritana, isso é um puritanismo, né? É o platonismo que entrou dentro da igreja, que o platonismo condena o sexo, condena o corpo, e achava que Deus não pode vir através da relação sexual. Mas Jesus veio de uma relação sexual de Maria e José. Isso é a coisa mais natural do mundo. E então, meus irmãos, a partir daí, Jesus já não é mais Deus que se fez carne. Jesus é simplesmente um cara iluminado, corajoso, que tem uma causa, e a causa de Jesus ainda vive do mesmo jeito que a causa de Che Guevara ainda vive no coração e na cabeça dos idiotas, é evidente. Porque que um cara siga Che Guevara só pode ser um mentecapto. Eu tenho dó desse povo, desses inocentes úteis, e se não for inocente útil, pior ainda, porque é um colaborador maligno, esses inocentes úteis que andam por aí como retardados, emprestando o próprio corpo para ser outdoor de Che Guevara, um assassino inescrupuloso, sem vergonha, arauto dos valores mais anticristãos da face da terra. Fecha parênteses, foi só um desabafo. É que eu tinha que cuspir isso, senão eu ia morrer entalado. Meus queridos,
A renovação carismática, e aqui é importante que a gente entenda isso, o mais importante que existe na espiritualidade da renovação carismática não são os efeitos entorpecentes que você possa ter nas experiências que você tem do batismo do Espírito Santo, ou porque você repousa no Espírito. Não é isso o mais importante. Você sabe como é que acontece essa história de renovação carismática? É assim, é mais ou menos como um namoro. Quem já namorou, levanta a mão. Vocês não perdem tempo, hein? Mas foi fora do seminário, né? Ah, bom. Não, tô aliviado agora. Tô aliviado. Então, olha só. Você vai numa festa e vê aquela menina e você troca olhares com ela. E você nota que existe uma mágica naquele encontro. E você depois passa o resto da noite procurando ela no salão. Onde que ela foi? Com quem ela está? Será que ela se esqueceu de mim? Será que aquele olhar significou alguma coisa? Quando você se dá conta, resumindo uma história comprida, quando você se dá conta, você está apaixonado por ela. Apaixonado pela menina, você começa a namorar. Depois que namora, aquele fogo, aquela paixão. Só que o problema é o seguinte, gente, esse negócio acaba. Você olha para um casal, o Padre Dudu falava de gente com 25 anos, renascem com 25 anos. Mas vamos olhar para a renovação como um todo, que tem 40. Depois de 40 anos de casamento, um é para o outro companheiro, aqueles dois velhinhos, andando na praça, um com bengala, o outro apoiado no outro. Você vem me dizer que ali não existe amor? Ali existe amor, gente, e amor muito mais maduro do que aquele fogo do casalzinho que está atrás da árvore se amassando. É ou não é verdade? Casais com 40 anos de casamento se amam e, no entanto, raramente trocam carícias. Até já muitos nem fazem relação sexual, mas se um deles morrer, o outro morre em seguida, porque um se tornou a vida do outro. Meu irmão, nosso relacionamento com Deus é assim. Se você começou sua vida espiritual na renovação ou começou em qualquer outro lugar, não me interessa. Pode ser que a sua vida espiritual tenha começado como Padre Dudu num renascem. Pode ser que tenha começado em outro lugar, em outro movimento, em outra situação. Mas um dia você foi visitado por Deus, um dia Deus se tornou presença viva, palpável, insisto, digo, palpável, quer dizer, você sentiu Deus, você sentiu a presença de Deus, espiritualmente falando, você sentiu que faltava alguma coisa na sua vida, e que ali, agora você estava preenchido, aquela paixão, aquele fascínio, aquela embriaguez do primeiro namoro, a embriaguez de quem se deixa enamorar. Mas, meu irmão, se você não sabia disso, deixa eu dizer para você, e é importante que você saiba disso, isto passará. Não é que talvez vai passar, não, vai acabar, ponto. Acabará. E não há nada de errado em acabar, tem que acabar. A embriaguez espiritual do primeiro encontro tem que acabar. Eu fico butina com esse pessoal que fica dizendo, nós temos que voltar àquela paixão. Claro, está no livro do Apocalipse, né? Volta ao primeiro amor. Mas voltar ao primeiro amor quer dizer voltar à primeira pessoa amada e não voltar ao ardor de um retardado adolescente. Por que não existe isso, gente? Existe a possibilidade, sim, de você voltar a sentir aquele ardor. Sabe como? Traindo a sua mulher e pegando outra. É ou não é verdade? Você acaba aquele namoro, você encontra outro namoro, e aí começa o fogo outra vez.
E tem gente que fica viciada nesse fogo, casa 10, 15 vezes. Por quê? Porque se namora, se namora, se namora, se namora, se namora, se namora. O problema é que isso tudo, gente, essas sensações físicas são realidades do corpo. Eu não sou contra o corpo. O corpo é um dom de Deus para todos nós, mas são realidades do corpo. Isso quer dizer o seguinte: o corpo não sustenta isso por tempo muito longo. É como a droga. O cara cheira cocaína a primeira vez, fica doidão. Segunda vez, fica doidão, mas nem tanto. Terceira vez, fica doidão. Quarta vez, aí vai. Lá pelas tantas, ele começa a deprimir, não é? E ele precisa da cocaína só para ficar normal. Cada vez mais ele sobe, despenca. Sobe, despenca. Cada vez sobe menos e despenca mais. Cada vez sobe menos e despenca mais. Então, essas sensações físicas não se sustentam. O sexo não é nunca como o sexo da primeira vez, e nem das primeiras vezes. A bebida não é gostosa como nas primeiras vezes. A comida não é gostosa como nas primeiras vezes. As novidades físicas são sempre entusiasmantes, mas isso passa, porque é uma lei do corpo. Deus fez o corpo assim. Você tem que aceitar isso. Passa. Isso quer dizer que, espiritualmente falando, você vai chegar a um ponto que você, espiritualmente, não vai querer rezar. Vai achar que rezar é um fardo. Vai ver o pessoal que acabou de se namorar. Ah, tem gente que começou a caminhada agora, é o primeiro renascem, está andando nas nuvens. Você olha e diz: eu queria ser igual, né? Só que você já está com 15 anos de caminhada. Com 15 anos de caminhada, meu irmão, você não vai ser igual o cara que se converteu agora. Porque uma pessoa com 15 anos de casado não é como uma pessoa que começou a namorar agora. Então, o que é que acontece? Acontece que as sensações desaparecem. Para que eu comecei a falar isso tudo? Porque tem uma pergunta: o que é o típico da renovação carismática? O típico da renovação carismática não é sentir a presença de Deus, porque depois de 15 ou 20 anos você não vai sentir porcaria nenhuma. Raramente você vai sentir alguma coisa. O típico da renovação carismática é saber, não é sentir, é saber da presença de Deus. Isso não é só renovação carismática, isso é católico. Isso é a igreja. Saber que Deus age, saber que Deus é presença, saber que Deus me fala. Ontem, eu tive a oportunidade de descansar um pouco. Peguei avião às 4 da manhã. Cheguei aqui, tive a tranquilidade de ir para o quarto descansar. Gente, aquela cama estava uma beleza, estava uma bênção. Cheguei a dizer: meu Deus, se a alegria de chegar na minha caminha, aqui no seminário, e descansar um pouco é tão bonita, como não será quando eu chegar no céu, e Deus estiver na porta dizendo: ô meu filho, você demorou, rapaz, sua cama estava pronta aqui. Você entra no seu quarto, tudo arrumadinho, aquele cheirinho gostoso do lençol que acabou de passar. Você se deita, você está em casa, você diz: eu cheguei. Gente, as coisas bonitas desta vida são o sacramento do céu. É Deus que prepara o céu para nós. Ele vai falando do céu já aqui. Então veja só, gente, é assim que é. Nós temos que ser capazes de perceber que Deus nos visita e nos fala em pequenas coisas, em pequenas palavras. Uma coisa que uma pessoa diz na fila do almoço: Deus, imortal, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, invade a história e fala. Uma pequena palavra trocada na hora do lanche.
Deus me visita. Deus me fala. Deus nos fala e nos visita toda hora. Esse é o típico da espiritualidade verdadeira católica e é o típico da renovação carismática. Esse saber, quando há 40 anos atrás, os primeiros universitários se reuniram no retiro da renovação carismática, que deu início à renovação carismática, eles escreveram no mural do retiro, assim, antes de tudo acontecer, não é? Eu quero a Bíblia hoje. Ou seja, eles liam aquelas coisas dos Atos dos Apóstolos, aqueles acontecimentos, aqueles milagres, e diziam, eu quero isso hoje. É Deus hoje na minha vida. Esse é o típico. Deus entra na história, Deus age na história, Deus faz as coisas na minha vida. Agora vejam só, gente, eu vou sentir? Nem sempre, mas eu vou saber, se eu permanecer fiel, eu saberei, é Ele me visitou, Ele me falou. Então é importante que você saia desta adolescência besta e entre na maturidade espiritual de não querer sentir as coisas. Se Deus não despreze quem ainda está sentindo, porque quem ainda está sentindo, dê graças a Deus. Eu não estou desprezando quem sente as coisas, não. Se você ainda está sentindo as coisas, dê graças a Deus, é dom de Deus. Aproveite, meu irmão, mas vai acabar, viu? Aproveita. Remarcação, está acabando. Mas uma vez que esgotou a fonte, o amor deve continuar como o amor de um casal que se ama há 40 anos, entenderam? Aquilo é a vida. Se o namorado apaixonado atrás da árvore perder a sua namorada, aquilo não vai fazer tanta falta como o casal apaixonado depois de 40 anos, que já não sente mais as coisas, mas sabe das coisas, que perde o outro, termina morrendo, entenderam? Isso é amor maduro. Isso é amor que cresceu, isso é amor que se reconhece. Deus age na história, Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. Gente, isso é o centro do cristianismo. Então, quando esse pessoal crítico começa a criticar os milagres, cuidado. Eu não estou dizendo que tudo aquilo que se proclama como milagre foi milagre. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você exclui a possibilidade de milagre na sua vida, quando você exclui que Deus possa entrar na sua vida, quando você exclui a ação de Deus na história, quando você exclui o acontecimento de Deus na sua vida, quando você exclui isso, meu irmão, você neste dia assinou o decreto da sua falta de fé, você deixará inexoravelmente de ser cristão. Não entendeu inexoravelmente? Você vai deixar de ser cristão mesmo. É um caminho de ida, líquido e certo para perder a fé. Se Deus não age, se Deus não faz, você começará a negar a possibilidade de um aleijado de levantar da cadeira de roda. E terminará negando a presença de Deus feito carne na história. É contra isto que Santo Hilário de Poitiers lutou a vida inteira. Santo Hilário, a vida toda, lutou e sofreu. Para quê? Para provar que Deus não nos deixou sozinhos. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, Deus nos ama, Deus está na nossa vida, Deus faz parte de nossa vida, Ele age, Ele se fez carne e habitou no nosso meio. Isso é o cristianismo. Deus não é Deus distante nos céus, Deus é Deus que nos visita, se fez carne e habitou entre nós. Este é o mistério. E ele diz isto. Vou ler para vocês um trechinho, o segundo parágrafo, do ofício das leituras de hoje, o tratado De Trinitate de Santo Hilário de Poitiers, contra os arianos, defendendo a Trindade.
O dom da palavra que me concedestes não pode ter maior recompensa do que a de vos servir na pregação e demonstrar ao mundo que ignora e ao herege que nega que sois pai, isto é, pai do Deus unigênito. Olha só, gente, Santo Hilário está falando pregação, profecia. Entendeu por que nós pegamos esse tema? Porque nós estamos falando do Cristo profeta. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. O Espírito é aquele que unge o ungido, o Christos. O Cristo é profeta, rei e sacerdote. O Cristo profeta prega. Aqui Santo Hilário está dizendo: Senhor, me destes o dom da pregação. E o que é que nós precisamos fazer com a nossa pregação? Nós, padres, precisamos dizer ao mundo o que o mundo ignora, e ao herege aquilo que ele nega. É isso que Hilário está dizendo. Vou repetir, a frase é dele, não é minha. Servir na pregação e de demonstrar ao mundo, mostrar para o mundo que ignora, e ao herege que nega, que sois pai, pai do Deus unigênito. Deus é pai. Ah, mas todo mundo aceita que Deus é pai. Sim, mas quando as pessoas dizem que Deus é pai, eles estão dizendo que Deus é pai porque criou o céu e a terra. Então, do jeito que um sapateiro é pai do sapato, Deus é pai do mundo. Mas não é isso que nós dizemos quando nós dizemos que Deus é pai. Quando nós dizemos que Deus é pai, nós estamos dizendo que Deus é pai de Deus. Deus é pai de Deus. Existe um filho em Deus. É isso que Santo Hilário está dizendo. Deus é pai de Deus. Antes de ser pai do mundo, Deus é pai de Deus. E o Deus Filho, o Deus unigênito, o Deus Filho unigênito se fez carne. O mundo ignora isso. O mundo aceita até Jesus, profeta iluminado, mas o mundo não aceita e não aceitará que Jesus é Deus que se fez carne. Sabe por quê? Porque eles podem chegar e dizer: olha, gente, nós estamos numa sociedade pluralista, onde as várias religiões são todas iguais, o importante é a gente se respeitar mutuamente. Aí você ouve aquela balela, bando de padre herege, a balela que você ouviu lá dos seus formadores, ou do seu bispo, quem sabe, a balela dos cegos e do elefante. Já ouviu essa bobagem? É assim, quem não ouviu vai ter a oportunidade de ouvir agora pela primeira vez. 5 cegos se reuniram, nunca viram um elefante. Aí trouxeram o ceguinho lá para ver o elefante. Aí um foi e pegou no dente do elefante. Aí disse: olha, o elefante é duro, liso, roliço. Aí o outro, que pegou na tromba do elefante, disse: que duro que nada, rapaz, é mole, parece uma mangueira. E o outro pegou na cauda e disse: não, mangueira não, é um fiapinho com um chumaço na ponta. E o outro que pegou na orelha disse: mas vocês são cegos mesmo, né? O elefante é como um couro, uma folha de papel, só que de couro, bem grossa, está pegando na orelha do elefante. E o outro abraçou uma perna do elefante. Não, o elefante parece uma coluna. E assim os cegos começam a brigar entre si por causa do elefante, até que se matam nessa discordância. Mas todos tinham razão, estavam todos certos, porque o elefante era tudo isso. E assim eles dizem: está vendo? Assim são as religiões. Nós somos cegos, ninguém viu Deus. Portanto, nós ficamos brigando entre nós, as religiões do mundo brigam entre si, mas todas as religiões são certas e são verdadeiras. O problema é o seguinte, meu irmãozinho: é verdade que nenhuma das religiões do mundo viu Deus, mas o cristianismo viu, porque ele se fez carne. E se Jesus é Deus que se fez carne, o cristianismo tem uma coisa que nenhuma religião do mundo tem. Maomé,
Não é Deus que se fez carne. Confúcio não é Deus que se fez carne. Buda não é Deus que se fez carne. Os xamãs, o animismo, o que você quiser. Nada disso é Deus que se fez carne. Agora, se o cristianismo é verdadeiro, meu irmão, ele anula automaticamente todas as outras religiões e torna estas religiões simplesmente preâmbulo, ingresso, sala de entrada do cristianismo. As outras religiões podem servir para trazer ao cristianismo a religião verdadeira, mas elas não podem ser verdadeiras. Uma pessoa pode fazer como fizeram os magos. Os magos, seguindo a superstição deles, seguindo a estrela do Oriente, ou seja, seguindo a religião do horóscopo deles, os magos eram mais ou menos como os macumbeiros, né? Os magos eram como o candomblé. Estamos aqui na Bahia, uma coisa que por aqui não tem, né? Me disseram que aqui não tem terreiro. Então, os magos são como os pais de santo. Eles iam lá, eram feiticeiros que, seguindo a religião deles, é como se a mãe menininha do Gantuá jogasse os búzios e, olhando para os búzios, ela dissesse: a verdadeira religião está na Igreja Católica, eu vou a Roma me converter. Entenderam? O episódio dos Reis Magos é exatamente isso. Pela religião falsa, eles chegaram ao Deus verdadeiro. Então, as religiões, elas podem servir como um preâmbulo para chegar no Deus que se fez carne, que é Jesus Cristo. Agora, daí vocês compreendem por que é que o pessoal que quer o globalismo, vocês entendem por que é que o pessoal que quer um governo mundial odeia o cristianismo e estão fazendo de tudo para acabar com o cristianismo? Porque um governo mundial exige uma religião mundial e o cristianismo não pode ser essa religião mundial. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião histórica. Deus se fez carne historicamente. Ora, ou todo mundo se converte ao cristianismo para ser a religião mundial, e eles estão vendo que isso é difícil e na cabeça deles é impossível, ou então nós temos que acabar com o cristianismo para criar uma religião que seja um relativismo religioso, onde todas as religiões sejam válidas e verdadeiras, né? A religião da boa vontade. É esse o projeto mundialista. E é por isso que o cristianismo hoje é a religião mais perseguida do planeta. Na surdina, mas sistematicamente perseguido. Nós vamos falar disso em outras palestras. Por aqui eu estou só dando, né, um pouquinho de tira-gosto. Mas o cristianismo é a religião mais perseguida do planeta, principalmente dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, se você pretende ser verdadeiro cristão católico, você será perseguido. Você já experimentou chegar para alguns padres e dizer que você acredita no Papa, e acredita no catecismo da Igreja Católica, e acredita nos documentos que vêm de Roma? Já experimentou isso? Não aconselho, não faz bem para a saúde. Por quê? Porque dentro da própria igreja, crer que Jesus realmente é o Filho de Deus que se fez homem, você vai encontrar gente dentro da igreja trabalhando contra isso. Parece absurdo, mas é assim. E o pessoal não se dá conta. Por quê? Porque é claro, se o inimigo vai entrar na tua casa e colocar aos poucos veneno na tua comida para te matar, aos poucos, ele vai se demonstrar seu amigo, porque ele precisa de tempo para ficar pondo veneninho todo dia. Então, ele está dentro da nossa casa, colocando veneninho e acabando com a gente.
Nós somos chamados por Deus a ser profetas. Ser profeta é ser muito pobre, diz a leitura de Santo Hilário. Nós somos pobres. E qual é a pobreza de um padre? A pobreza de um padre não tem uma palavra para ele. E novamente Ratzinger. O cardeal Ratzinger, quando ele foi aos bispos da Europa, ele fez uma pregação, uma conferência para os bispos europeus, o CELAM, lá da Europa, né? A Conferência Europeia dos Bispos. Ele fez uma pregação, uma conferência para os bispos e disse assim, que a verdadeira riqueza de um bispo, de um sacerdote, é a sua pobreza. Um padre, ele é rico quando ele não tem uma palavra dele para dar, mas só tem uma palavra que vem de Deus. Quando ele não tem um sacramento dele para dar, mas só tem um sacramento que é de Deus. O padre é rico quando ele é pobre. Quando você começa a dar suas opiniões, meu irmão, aí você se tornou um pobre coitado. Mas quando você começa a pregar a palavra de Deus, aí você é rico. Então Santo Hilário nos diz, nós somos pobres. Somos pobres, nós não somos capazes daquilo que Deus pede de nós, e no entanto Deus nos concede fazer, Deus nos concede dizer essa palavra. O que é que um profeta precisa para ser profeta? Vamos resumir a pregação do padre Dudu e do padre Paulo. As duas pregações. O que é que um profeta precisa para ser profeta? Você quer ser profeta? Você precisa de uma coisa só. A primeira coisa que o profeta precisa fazer é calar a boca e ouvir Deus. Porque a primeira missão do profeta não é falar, é ouvir. Para que quando ele abra a boca, não seja ele falando, mas seja Deus falando. As pessoas vão procurar você, padre, para ouvir uma palavra de Deus. E nós, que queremos ser importantes, famosos, queremos dar a nossa palavra. Puxa vida, o padre Paulo é o máximo. Quem que não gosta de ouvir isso, né? Põe agora o teu nome. Ah, olha, o padre Paulo é ungido. Eu gosto da missa do padre Paulo, eu gosto da pregação do padre Paulo, eu gosto do livro do padre Paulo. E o que é importante nessa história toda? É que o padre Paulo saiba e viva o fato de que ele não tem uma missa dele, ele não tem uma palavra dele, ele não tem uma pregação dele, ele não tem um livro dele. Ele só tem uma palavra que é de Deus. Quem dera eu conseguisse viver isso. Agora, infelizmente, é isso que eu tento viver, né? A vaidade está na esquina, gente, de todo mundo. Todos nós somos tentados pela vaidade. Então nós precisamos, gente, ser profetas. Eu preciso, olha só que palavra bonita de Santo Hilário, desfraldando as velas de nossa fé e do nosso testemunho, vinde enchê-las com o sopro do vosso Espírito e orientai pelo caminho da pregação que iniciamos. Orientai-nos pelo caminho da pregação que iniciamos. Santo Hilário dizendo assim, ó, eu abro a vela do meu coração, agora sopra, e me orienta na minha pregação. Por quê? Porque a palavra não é dele. Conduzidos pelo Espírito. Santo Hilário. Isso é ser padre. Gente, ninguém vai à igreja por padre. Tira essa bobagem da sua cabeça. Ninguém vai à igreja por causa de padre, todo mundo vai à igreja por causa de Deus. E igreja, esse negócio chamado igreja serve para uma coisa, levar as pessoas para o céu. Se esse negócio chamado igreja não serve para levar as pessoas para o céu, pode fechar a porta.
pode detonar, eu serei. Se a igreja não serve para levar as pessoas para o céu, eu serei o primeiro perseguidor da igreja. Porque não tem sentido. Nós estamos lá em Barão de Melgaço, a cidade onde eu sou pároco. Agora, graças a Deus, já está recebendo um novo pároco. Eu sou reitor do seminário, mas sou pároco também de final de semana, na paróquia no Pantanal. E nós compramos um terreno, pagando R$80 mil para construir a matriz. E o pessoal dizendo: padre, o pessoal aqui gosta de festa, eles gostam de cerveja, o senhor faz festa e vende cerveja, você vai ver que o senhor levanta essa igreja rapidinho. Mas vamos lembrar, gente, que esse negócio de igreja não é para construir prédio, é para levar as pessoas para o céu. Para que é que eu quero um prédio se eu estou levando as pessoas para o inferno na bebedeira? A finalidade da igreja não é ordenar padre. Não, porque a gente fica tratando a igreja como se fosse uma empresa, entendeu? Não, nossa diocese vai bem. Como que a sua diocese vai bem? É o seguinte: está entrando tantos mil reais no caixa todo ano, nós estamos aumentando as paróquias, nós estamos construindo cada vez mais igrejas, estamos ordenando, o seminário está cheio, nós estamos ordenando não sei quantos seminaristas por ano, novos padres, está muito bem, ótima empresa. E o povo está indo para o céu? O povo está convertendo? É isso que mede a igreja, gente. Porque Satanás, ele não é tão tolo como a gente pensa. A gente acha que Satanás, quando ele é contra a igreja, ele quer acabar com a igreja frontalmente, mas ele não é tolo assim. Quando ele vai acabar com a igreja, o que é que ele faz? Ele entra na igreja. Ele se ordena padre. Leva as pessoas a ir à missa. E as pessoas que entram pela porta achando que vão para o céu, terminam indo para outro lugar. Uma igreja próspera, empresarialmente falando, não é necessariamente uma igreja fiel a Cristo. Mas graças a Deus, gente, a verdadeira igreja católica, ela é fiel a Cristo. Não queiram sucesso humano, vamos nos medir nos sucessos espirituais, que é o seguinte, e aqui eu concluo a minha palestra. O profeta precisa dizer a palavra de Deus para indicar o caminho do céu para as pessoas. Mas não é isso que as pessoas querem ouvir, padre. É verdade. Se você for fazer uma pesquisa de Ibope do que é que as pessoas querem ouvir na pregação, quase nunca vai dar aquilo que é o Evangelho. As pessoas querem ouvir, por exemplo, que Deus ama, mas não querem ouvir que Deus exige conversão. Se você for fazer uma pesquisa de Ibope, você não vai pegar aquilo que é o necessário. Se você for dizer, não, o pessoal gosta de curar, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o manager, né? O empresário do grupo de oração. O que é atrai gente? Milagre no grupo de oração. Então vamos lá, milagre. Aí proclama, está acontecendo as curas? Não sei, mas estou proclamando. Proclama! E vai proclamando, né? O cara vai e proclama. E vai, o pessoal aí lá é agitado, aí ó, e aí galera, tá cheio o grupo de oração, olha que sucesso. Gente, isso é uma bolha de sabão. É uma bolha de sabão. Todo mundo viu o que aconteceu com a renovação carismática, final da década de 90, início do ano 2000, início dos anos 2000. A bolha de sabão cresceu. Nos últimos anos veio alguém com um alfinetinho e fez puf, caiu tudo no chão. Por quê? Porque nós estamos nos preocupando com o sucesso empresarial da renovação carismática. Mas não é para isso que a renovação carismática nasceu? Ela nasceu para quê?
Para levar as pessoas para Deus. Se a renovação carismática não serve para levar as pessoas para Deus, ela não serve para nada. Eu serei o primeiro inimigo da renovação carismática. Eu irei combater a renovação carismática. Por quê? Só que o demônio é assim. Ele começa a renovação para quê? Para levar as pessoas para Deus. Né? Deus começa a renovação para levar as pessoas para Deus. Aí o demônio entra na renovação e começa a dizer para a renovação: olha, mas vocês precisam se manter. É claro que a gente precisa se manter. Mas aí de repente você começa a ver que a finalidade da renovação é manter a renovação. Que a finalidade da canção nova é manter a canção nova. Que a finalidade da paróquia é manter a paróquia. Que a finalidade do seminário é manter o seminário. Puxa vida, aquilo que era um meio se tornou finalidade. Entendeu o problema? Quer dizer, antes as pessoas entravam no seminário para ir para Deus. Entravam na paróquia para ir para Deus. Entravam no grupo de oração para ir para Deus. Na renovação carismática para ir para Deus. Na canção nova para ir para Deus. De repente, o demônio vai pondo a patinha dele e vai transformando tudo isso em finalidade. Para que é que você quer que as pessoas venham para a renovação carismática? Para a renovação ter bastante gente. E para a canção nova? Para pagar as contas no final do mês. E no seminário? Para ter bastante padre, para poder substituir nas paróquias. E na paróquia? Para a paróquia poder crescer e a gente poder ter... Entenderam? Aquilo que antes era um meio se tornou um fim. Mas a finalidade da igreja não é a igreja. A igreja não existe para ser igreja. A igreja existe para Deus. A igreja não existe para ser cada vez mais sucesso empresarial. Ela existe para Deus. Então o que o profeta vai fazer? O profeta vai dizer aquilo que ninguém quer ouvir. Você vai dizer uma palavra que não é tua, que é dele. E as pessoas não querem ouvir. E você é o primeiro a que não querer falar. Meu Deus, eu vou ter que falar isso? Vai falar isso sim. Vai falar isso, porque essa é a única palavra que você tem. Você não tem outra palavra. Você só tem a palavra de Deus. O meu tempo estourou, mas eu gostaria que vocês entendessem. Vamos, em 2 segundos, resumir aquilo que eu disse. Nós vivemos hoje o que Santo Hilário viveu. O mundo não sabe, e os hereges negam, que Deus entrou no mundo e se fez carne. Como é que hoje os hereges negam que Deus se fez carne? Essa ação de Deus no dia a dia, Deus que age na vida, Deus que faz na vida. Deus que fala na minha oração, mesmo quando eu não sinto, Deus fala. Eu preciso ser profeta. Primeira missão do profeta: calar a boca, ouvir Deus. Deus me fala aquilo que eu não quero ouvir. Ele entra na história. Deus se faz carne, Ele entra na minha vida, Ele fala na minha oração, na minha Lexio Divina, na minha meditação da palavra diária. Deus entra na minha vida e Ele mexe comigo. E aí Ele está agindo em mim e me levando para Ele. Eu abro as velas do meu coração e Deus sopra e eu vou para Ele. Eu vou levando as pessoas juntos. Isso é uma luta, isso é uma batalha. Nós veremos amanhã quando falarmos do rei. Mas ao mesmo tempo é assim que começa, com a profecia, com a palavra. A pregação da palavra que aquece os nossos corações. Nós precisamos ser fiéis pregadores da palavra de Deus. Sei que seminarista muitas vezes tem dificuldade de padre. Qual é o parâmetro? Onde é que está o seguro? Gente, o seguro está no catecismo da Igreja Católica, está nos documentos do Papa. O seguro está aí. Na igreja de 2000 anos, não invente seu caminho que você vai se perder. Fique na igreja de sempre. A igreja de 2000 anos, vamos ficar com o Papa. E vamos ser profetas. Não pense que você vai ser aplaudido quando você disser: eu quero ser fiel ao Papa. Eu não sei qual é o seu seminário, mas pode ser que o seu seminário seja fiel ao Papa. Deus te abençoe e seja feliz nele. Mas pode ser que o seu seminário, você tenha que ficar quieto para chegar a ser padre. Para quando você for padre, ser fiel ao Papa. Então a sua missão é ficar quieto. Se formar na igreja, no verdadeiro ensinamento da igreja,
sobreviver ao seminário e ser padre conforme o coração de Deus, conforme a orientação do magistério da igreja, do Santo Padre, o Papa, da igreja de 2000 anos, não da invenção da cabeça de gente que é herege e que acha que descobriram a América. Então, hoje, eles começam negando o milagre, gente, e terminam negando a encarnação do Verbo. Esse é o problema. A renovação carismática, e esse é o fio, digamos assim, do discernimento. É aqui que está a coluna vertebral da renovação carismática. É aqui que está a coluna vertebral da espiritualidade católica. Deus é um acontecimento na minha vida. Ele é real, mesmo que eu não sinta, mas eu sei. Como um casal que há 40 anos se ama, e um não sabe viver sem o outro. Nós amamos Deus, embora não sintamos, mas sabemos que sem Ele não podemos viver.